Daí ele fala a verdade, Eduardo. A gente sabe que você tá mentindo, fala a verdade. Foi daí que eu falei. Eu botei o travesseiro por cima dela. Você admite que você tirou a vida da sua filha? Admito. E como foi que você fez isso? Um travesseiro. Você já imaginou o que pode acontecer em apenas 15 dias de vida? Uma bebê, um desaparecimento, uma cidade inteira em silêncio e um país tentando entender o que deu de errado nesta família. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o seu plantão diário de notícias, e esse está mais como um caso criminal do que como um news, mas como aconteceu muito recentemente, eu decidi fazer em formato de news aqui para vocês. Mas o que importa é que hoje eu vou contar para vocês a trágica história da bebê Ana Beatriz. Ela tinha apenas 15 dias de vida e tudo aconteceu em Novo Lino, em Alagoas. O seu desaparecimento logo de cara chocou aquela pequena comunidade e fez com que uma grande busca fosse realizada. E também que uma verdade macabra viesse à tona. Tudo começou na manhã de sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, em Novo Lino, uma cidade com cerca de 11 mil habitantes, localizada a 100 quilômetros de Maceió, a capital de Alagoas. Uma mulher chamada Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, denunciou um crime naquele dia. Ela disse que sua filha recém-nascida, chamada Ana Beatriz, havia sido sequestrada. Ela alegou que a bebê havia sido roubada dos seus braços em um ataque violento. Bom, segundo o relato inicial da Eduarda, ela disse à polícia que ela estava aguardando o ônibus escolar do seu filho de 5 anos e aquele ponto de ônibus ficava ali no povoado Novo Eusébio, às margens da BR-101, e ela falou que era de manhã, ali naquela sexta-feira, e ela estava com a Ana Beatriz de apenas 15 dias em seus braços e com seu filho de 5 anos que estava indo para o colégio. A Eduarda disse aos policiais que um carro Corsa Classic preto parou no local e 3 homens e uma mulher estavam dentro desse carro e um deles desceu armado do veículo e se aproximou dela. Ele então teria apontado uma arma para ela e exigiu que ela entregasse a bebê a ele. Ele então teria arrancado a Ana Beatriz dos seus braços e fugiu em direção a Pernambuco, que é o estado vizinho. Então, aquele carro com 4 pessoas dentro havia sequestrado a pequena Ana Beatriz. Essa era uma história aterrorizante para os policiais e logo de cara mobilizou as autoridades. A Polícia Civil de Alagoas entrou em ação imediatamente. Eles formaram uma força-tarefa para encontrar a bebê Ana Beatriz o quanto antes, e a operação envolveu a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. E o objetivo era, claro, localizar a bebê e prender os sequestradores. O caso foi tratado como sequestro logo de início, baseado no relato da Eduarda, e era um sequestro de alta prioridade, e a polícia então montou barreiras na BR-101, revistou veículos que estavam em direção a Pernambuco, que tinham aquela descrição que a Eduarda havia dado aos policiais. E em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, os policiais interceptaram um carro suspeito. Ele correspondia à descrição da Eduarda e tinha várias placas de licenciamento, então o motorista, que é um funcionário do Detran, foi detido, mas após o interrogatório ele apresentou um álibi, então ele foi liberado porque ficou comprovado que ele não tinha nada a ver com o sequestro. E o carro ficou em análise forense, por causa dessa questão das inúmeras placas. Enquanto isso, a comunidade de Novo Lino se mobilizou. Moradores compartilharam fotos da Ana Beatriz nas redes sociais, compartilharam o caso em grande massa e o caso dominou as manchetes de Alagoas. Não só de Alagoas, mas do país inteiro. E aquele era o pior pesadelo que qualquer pai e mãe poderia estar passando. Uma recém-nascida desaparecida sem deixar rastros. Desaparecida não só isso, sequestrada. Mas entre sexta e sábado começaram a surgir algumas dúvidas na investigação. A polícia começou a questionar aquela versão da Eduarda. O seu relato sobre o sequestro começou a levantar algumas suspeitas. Porque será que alguém havia visto? Afinal de contas, ela alegava que havia sido um sequestro no meio da rua. Bom, então os investigadores entrevistaram algumas testemunhas para verificar se alguém havia visto realmente que aquilo havia acontecido naquela manhã. Bom, 3 pessoas que viram a Eduarda na manhã dos fatos prestaram depoimentos.
e a história deles contradiziam diretamente a história da Eduarda. As testemunhas disseram que eles viram a Eduarda naquela manhã, mas eles viram que ela saiu da casa dela e foi direto para a casa de uma vizinha, e ela não estava com a Ana Beatriz. Ou seja, ela não tinha estado no ponto de ônibus naquela manhã. E as testemunhas alegaram também não ter visto nenhum carro parando na BR-101 em frente ao ponto de ônibus e que nenhum homem armado também havia sido visto no local. A Eduarda, segundo essas testemunhas, não estava com a Ana Beatriz na manhã dos fatos. Viram apenas a Eduarda sozinha. A polícia então analisou imagens de câmeras de segurança da região e as gravações não mostravam sinais de sequestro e também nenhum carro preto com as descrições que ela havia dado parando naquele ponto de ônibus. Não havia nenhuma luta, nenhuma cena de crime, então a história parecia não se encaixar. Essa história aí dos 4 sequestradores armados começou a desmoronar. O relato da Eduarda começou a se desfazer com as investigações. No domingo, no dia 13 de abril, a investigação acabou mudando de rumo. A Eduarda foi chamada para novos depoimentos e a cada interrogatório a sua história mudava. Primeiro ela insistiu na versão do sequestro, mas ela acabou falando que na verdade eram 2 sequestradores que estavam a pé e estavam usando facas e não mais armas. E questionada novamente, ela disse que eles nem com faca estavam, eles estavam completamente desarmados. Depois ela alegou que 2 homens encapuzados invadiram a sua casa naquela madrugada e eles teriam a agredido sexualmente e levado a Ana Beatriz embora, mas vizinhos não relataram barulhos estranhos naquela noite e também não havia sinais de arrombamento na casa. Uma das versões também que ela relatou à polícia é que ela teria dormido com o portão aberto e a criança teria sido levada. E em outra versão ela falou que o rapto teria sido uma vingança contra o seu marido. Bom, o marido da Eduarda e pai da Ana Beatriz estava viajando a trabalho, passando uma temporada em São Paulo, então ele não esteve pessoalmente com a recém-nascida em nenhum momento, ele não conheceu a sua filha e, segundo o delegado do caso, nenhuma das pessoas ouvidas, o que inclui vizinhos da família, afirmaram ter visto a criança entre a noite de quinta-feira do dia 10 e sexta-feira dia 11, que é o dia aqui do desaparecimento, e ninguém também relatou ter ouvido o choro do bebê. Bom, ainda segundo a polícia, investigando melhor o caso, testemunhas falaram que na quarta-feira, no dia 9, a mãe havia relatado a pessoas próximas que a bebê recém-nascida estava com a barriga inchada e que estava chorando muito. Algumas pessoas teriam feito recomendações a Eduarda como melhorar aquele quadro da bebê, mas depois disso a Eduarda não falou mais nada sobre o estado de saúde da Ana Beatriz. Em outra versão, a polícia, ela também sustentou que mascarados usando luvas e casacos pretos teriam entrado na casa da família, haviam abusado dela sexualmente e levado a Ana Beatriz embora. É uma das versões aqui que eu relatei para vocês que ela deu à polícia, uma versão um tanto quanto também estranha. O delegado responsável pelo caso disse que não havia sinais de que um arrombamento havia acontecido e nem que a Eduarda havia sofrido agressões sexuais. E depois ela continuou mudando as versões que ela dava para a polícia. Ela chegou a falar em uma das últimas versões que ela deu a criança para uma mulher que a abordou ainda na maternidade. Bom, aqui os investigadores estavam bastante desconfiados dela, porque ela já tinha dado ao menos 5 versões diferentes para o que tinha acontecido com a Ana Beatriz, e cada uma contradizia a anterior, então nenhuma dessas versões tinham nenhum nexo e elas não se encaixavam de forma alguma, eram eventos completamente diferentes um do outro. E nós estamos falando aqui de uma bebê de apenas 15 dias que tinha que estar grudada com a sua mãe dia e noite. Como que a mãe dessa criança não sabia onde sua filha de 15 dias estava e o que havia acontecido com ela? E outra estava mentindo em suas versões, afinal de contas, ela estava mudando as versões dos fatos a cada vez que conversava com a polícia. Então aqui já tinha uma bandeira vermelha enorme na Ana Beatriz e já tinha acendido um alerta na cabeça dos investigadores. Eles sabiam que de alguma forma, que ainda não estava clara, que a mãe tinha algo a ver com o desaparecimento da bebê. Só que eles ainda não sabiam exatamente o que havia acontecido, mas eles sabiam que nessa altura também dificilmente aquela criança estava viva. Bom, os investigadores desperdiçaram tempo e recursos policiais investigando cada versão dada pela Eduarda,
porque cada pista precisou ser investigada até para ser descartada da investigação. Então, cada versão que ela deu para a polícia foi verificada e se mostrou ser mentira. E isso não só atrasou o caso, como também sobrecarregou a força-tarefa. Na segunda-feira, no dia 14 de abril, a busca se intensificou e o Corpo de Bombeiros de Alagoas entrou aqui na operação. E nessa altura, uma das principais hipóteses era que a Ana Beatriz já estava sem vida, então eles já estavam em busca de um corpo. Tanto que até cães farejadores vasculharam a casa onde a Eduarda mora, em busca de encontrar o corpo da bebê. Mas nada foi encontrado, e esse ponto é muito importante aqui para essa investigação. Nesta altura, o que começou com o caso de sequestro já parecia ser algo muito pior. Eles já estavam lidando como um caso de um possível homicídio. E além disso, o comportamento da Eduarda alimentava cada vez mais especulações contra ela. Por que ela mudava tanto a história? O que estava escondendo, afinal de contas? Bom, o Jaelso da Silva Souza, o pai da criança que sequer conheceu a filha, assim que ele soube do desaparecimento, ele voltou daquela viagem de trabalho e na manhã do dia 15 de abril, após dias de contradições nos depoimentos da Eduarda, o advogado da família, José Wellington, junto com o Jaelson, ficaram horas tentando convencer a Eduarda de ela falar a verdade. E eles finalmente conseguiram convencer a Eduarda de revelar o que havia acontecido. E ela então finalmente disse que realmente havia tirado a vida da pequena Ana Beatriz, de apenas 15 dias de vida. No momento que meu advogado chegou, Quando? hoje à tarde, ele me chamou, sentou para a gente conversar junto com meu esposo e os tios dele. E aí? Daí ele fala a verdade, Eduardo. A gente sabe que você está mentindo, fala a verdade. Foi daí que eu falei. Qual foi a verdade que você falou pra eles? Primeiro eu tinha dito que ela tinha engasgado, não foi de tudo. Daí eu levei eles até onde ela estava, onde ela estava guardada. Aí chegando lá, eles abriram e viram que ela estava lá. Qual era o local que ela estava? Perto da pia, numa cômoda. Na área de serviço. Sim. Na presença deles, você confirmou que o corpo estava dentro de casa? Isso. E depois, qual foi a reação deles? De tristeza, né? Chamaram a polícia? Isso. Chegaram a abrir o corpo ali, o armário, tirar o corpo? Não. Quem fez isso? Eu não cheguei a ver. Depois a polícia foi até o local, vocês chamaram a polícia ou vocês foram até a delegacia? Chamaram a polícia. Aí no local você falou a verdade? Isso. Certo. Sua filha, me conte como foi que ela morreu. Eu botei o travesseiro por cima dela. Você admite que você tirou a vida da sua filha. Admito. E como foi que você fez isso? O travesseiro. Você estava sozinha em casa, Eduarda, nessa hora? Eu, meu filho e ela. A idade do seu filho? 5. Quando foi isso? Foi de noite, eu só não lembro se foi na quinta ou na sexta. Foi na madrugada da sexta-feira, Acho que foi na madrugada da sexta. depois de ter acontecido aquela confusão. Isso. Você conseguiu dormir nessa Não. noite? Você não dormiu nada? Não. Você não conseguiu dormir e você pensava em quê? Me matar. E no mesmo momento me arrependi do que eu tinha feito também. Seu único pensamento era se matar? Isso. E por que você não se matou? Agora meu outro filho. E por que você matou sua filha? Não sei. Você gostava da sua filha? Sim. O que você sentia pela sua filha? Amor. E como foi que você matou sua filha? Não sei o que se passava na minha cabeça naquela hora. Mas me detalhe mais. Você estava deitada, mas não conseguiu dormir. Sim. Sua filha estava onde?
Depois de que eu tinha feito, Não. Antes dela morrer. estava deitada na cama dormindo. O seu outro filho estava onde? Na sala dele dormindo. E qual momento você pensou em matar sua filha? No momento em que ela acordou, Ela acordou e você fez o que depois disso? dei mamar ela. Ela ficou chorando um pouquinho. Aí eu fui botei ela no sofá e E o quê? botei ela no sofá e peguei a almofada e botei Ela foi no sofá da sala. no sofá da sala. Foi a almofada da sala? Foi. Não foi o travesseiro, não? Foi a almofada e o lençol. Isso que era mais ou menos? Tarde da noite. Qual hora? Tarde da noite, eu não sei a hora. Certo. E aí, depois disso, o que você fez? Botei ela na bolsa. Você viu que sua filha estava morta Isso, e a colocou numa bolsa? isso. Que bolsa? Primeiro uma grande, uma branca, depois uma preta. Na sacola plástica, que você quer dizer? Isso. E como foi para colocar esse corpo dentro da sacola? Ela estava com que roupa? Ela já estava sem roupa já. Você deu de mamar ela sem roupa, foi? De fralda. E você fez o quê? Você tirou essa fralda para colocar ela na sacola? Isso, Você colocou ela na sacola sem roupa. isso. Por volta do meio-dia, a polícia recebeu a denúncia de que a Eduarda havia confessado o crime e que inclusive havia revelado onde estava o corpo. Os policiais então correram para a casa da Eduarda em Novo Lino e no quintal, ali na área da lavanderia, eles vasculharam dentro do armário de madeira, porque é onde a Eduarda falou que estava o corpo da criança. E lá dentro, de fato, eles encontraram a Ana Beatriz sem vida, embrulhada em um saco plástico. O corpo da bebê estava escondido entre produtos de limpeza dentro daquele armário. Ela estava entre detergentes, alvejantes e sabão em pó que tinha ali no armário, e ela estava enrolada em um plástico e por cima tinha uma espécie de pano, um lençol. Essa descoberta foi terrível. A Ana Beatriz tinha apenas 15 dias de vida, uma criança completamente indefesa, e agora estava sem vida. E agora a Eduarda, em uma nova versão, alegou ter sufocado a filha com travesseiro, tudo por causa do choro da criança. Bom, quando a polícia encontrou o corpo, a Eduarda estava no local e ela desmaiou, e também tinha muitas pessoas da região acompanhando ali a investigação, e eles tentaram apedrejar a Eduarda, mas ela foi rapidamente colocada dentro de uma ambulância para ir para o hospital. A população tentou apedrejar inclusive a ambulância, tentou também fechar a rodovia que fica em frente à casa onde a Eduarda morava, mas os policiais conseguiram conter ali o tumulto. Após receber alta, ela foi conduzida ao Centro Integrado de Segurança Pública e foi presa em flagrante por ocultação de cadáver. Ela deu então um novo depoimento na delegacia e novamente ela contou duas versões diferentes dos fatos. Ela disse primeiro que a Ana Beatriz havia se engasgado durante a amamentação, em que a bebê morreu acidentalmente. Ela falou que até tentou reanimar a criança, mas ela não conseguiu, então ela teria entrado em desespero e escondeu o corpo. E essa foi a primeira versão que ela deu logo depois que o corpo da sua filha foi encontrado. E em seguida ela deu outra versão, dizendo que a Ana Beatriz não estava dormindo há 2 dias por estar com a barriga inchada. Ela então ficou incomodada com o choro da criança, e a criança também estaria incomodada com o barulho de um bar que fica em frente à casa da família, e ela então, incomodada com tudo aquilo, teria sufocado a criança usando um travesseiro. Diante disso tudo, a equipe de polícia científica de Alagoas iniciou uma análise forense com o objetivo de confirmar a causa da morte e também a linha do tempo dos fatos, mas esse caso ainda está longe de ser encerrado, porque a polícia está investigando um detalhe bastante preocupante aqui. Acontece que eu falei para vocês que cães farejadores revistaram a casa um dia antes da confissão da Eduarda, e eles não detectaram o corpo da Ana Beatriz. E esses cães são especializados em detectar cheiro de restos humanos. Então existe uma grande possibilidade de que o corpo da bebê tenha sido colocado no armário depois que a casa foi vistoriada pela polícia. Lembrando que a casa foi investigada no dia 14, com cães farejadores. E um delegado afirmou que chegou a abrir todos os armários da casa. Inclusive,
o armário onde a bebê estava e ele falou que nada foi encontrado. E ele também falou que os cães farejadores não rastrearam o cheiro de restos humanos que poderia ter ali. Conforme a investigação, a Eduarda não teria passado a noite do dia 14 para o dia 15 na casa. E dia 15 o corpo da criança foi encontrado no armário. Agora a questão é quem colocou o corpo dessa criança entre o dia 14 e o dia 15 naquele armário. Então isso nos leva a uma nova teoria. Alguém pode estar envolvido nesse crime além da Eduarda? Os investigadores estão trabalhando com essa possibilidade de alguém ter ajudado a Eduarda a ocultar o corpo da bebê, ajudando a esconder o corpo da criança entre o dia 14 e o dia 15. Dia 14 é o dia que a casa foi investigada com cães farejadores. Dia 15 é o dia em que o corpo foi encontrado. Então, possivelmente nessa madrugada do dia 15 de abril, enquanto a casa estava vazia, alguém pode ter colocado a Ana Beatriz no armário. E agora a polícia busca possíveis cúmplices para esse crime. Eles estão interrogando familiares e também vizinhos, e toda a comunidade de Novo Lino continua em choque com este crime, com tamanha crueldade de uma mãe contra a sua filha recém-nascida, que era para ser um momento de alegria da família, principalmente para uma mãe. Esse caso está gerando debates sobre saúde mental no puerpério e reportagens sugerem que a Eduarda enfrentava dificuldades emocionais por ter acabado de dar à luz, então seria o período de puerpério, onde a mulher fica mais vulnerável psicologicamente, e o estado psicológico dela está sob análise. A polícia chegou a notar que ela parecia psicologicamente abalada nos interrogatórios e uma análise será feita e pode influenciar aqui neste caso. A investigação continua em andamento e, para quem não sabe, o estado puerperal pode ser um atenuante no julgamento de infanticídio, como é o caso aqui, porque o puerpério é um período em que a mulher está mais vulnerável a distúrbios emocionais e biológicos, e inclusive pode levar com que um réu seja isento de punição por causa disso. Eu vi uma entrevista do Guido Palomba, um psiquiatra super renomado, falando sobre o caso aqui da bebê Ana Beatriz, e ele alega que, na verdade, existe essa questão da depressão pós-parto, que existe esse estado emocional abalado da mulher após o parto no período de puerpério. Porém, o que ele analisou até agora da Eduarda é que ela não demonstra nenhum remorso. E mulheres que cometem crimes no puerpério contra o próprio filho, um infanticídio aqui, elas geralmente se arrependem do ato logo após cometê-lo. E não é o caso da Eduarda. Segundo Guido Palomba, ela aparenta frieza e nenhum remorso. Então, uma mulher que está em um estado psicologicamente abalado e acaba cometendo esse crime no calor do momento, logo em seguida, ela geralmente se arrepende e demonstra sofrimento diante daquela situação. E a Eduarda não tem demonstrado nenhuma dessas características em seus depoimentos e também nos momentos em que ela apareceu aí sendo filmada por câmeras de televisão. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje, é um caso extremamente triste, cruel, de uma covardia cometida contra uma bebê. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um comentário aqui, deixa sua curtida e até o próximo caso.